Gente, uma das principais perguntas, ou melhor dizendo, a pergunta que mais teve reincidência que nós recebemos é a bendita situação do equivalente barra similar. Ou seja, muita gente chama de similar e outros chamam de equivalente. E assim veio um monte. Passarini. A Anvisa indeferiu o meu processo alegando que não é equivalente o meu produto que está na avaliação clínica, que eu não consegui descobrir o similar, que eu não tenho similar. E aí começou e isso pipocou de pergunta, né? Então, juntando para responder todas, o que é, Tami, o que é um similar? O que é um equivalente? Então, Começando melhor, qual o termo correto? acho que essa é a principal, né? Todo mundo confunde, mas é importante dizer que a nomenclatura correta, então, é produto equivalente. E isso é uma coisa que a gente olha bastante ali de acordo com o Guia 31 da Anvisa, de acordo com o MEDEV. O equivalente, ele é um produto praticamente, então, igual, né? E ele tem que ali bater as características clínicas, características biológicas, características técnicas, para ser considerado um produto equivalente. Tá, interessante. Então, poderia dizer assim, comparar um celular Samsung e um celular iPhone, né? O Samsung e o iPhone são iguais. Eles são similares, né? Porque os dois fazem ligação. Os dois recebem WhatsApp. Os dois baixam o aplicativo. Exato, mas em questão de operação é impossível comparar. Porque tem aquelas diferenças, digamos, técnicas, né? Então, um tem um processador, um é Android, o outro é iOS. Então, eles não são equivalentes. Eles são similares porque eles cumprem ali a mesma função, digamos. Tipo, ligação, aplicativo, mas tem aquelas diferenças que... Você não consegue fazer ligação com os dois? Sim. Você não manda mensagem com os dois? Sim. Você não recebe foto com os dois? E faz foto. E você não faz foto com os dois? Tá. Então vou trazer clinicamente, qual é o efeito de um ou de outro? O fato de eu ter um iPhone ou o fato de eu ter um Samsung, qual o resultado na minha vida, na minha rotina diária? Ou, falando de um produto médico, qual o resultado clínico dessa diferença? Então, igual nós comentamos agora há pouco, né? Que a gente estava falando, que a gente usou um exemplo da odontologia. Agora vamos usar um exemplo da parte de implantes, ainda ficando na parte de implantes, mas não de odonto, tá? Eu tenho um trauma, e aí eu tenho a bendita plaquinha e parafuso ali. E aí eu chego e verifico, vou para o mercado procurar o que nós chamamos, similar não, equivalente, né? Vou procurar o equivalente e eu descubro que a rosca do parafuso, que vai prender minha plaquinha ali, vamos pegar um osso qualquer, o fêmur aqui, que é mais comum, e a rosca é diferente. Eu posso usar ou eu não posso usar como equivalente? Cadê teu especialista clínico para dizer se essa rosca diferente vai me trazer afeta o requisito essencial, o funcionamento? Lembra de equipamento, desempenho essencial? Uhum. Então, essa rosca diferente, ela vai afetar o desempenho essencial do produto? Ela vai afetar, de alguma forma, clinicamente? Ela pode soltar? Não, mas o fato dela soltar teste de fadiga, aí eu consigo mostrar que a diferença de design que eu tenho do produto, entre os dois produtos, eu resolvo isso, eu demonstro isso através de um teste pré-clínico, certo? Mas quem da minha equipe que está elaborando essa avaliação clínica, ele tem conhecimento clínico suficiente para dizer que essa diferença de rosca, e eu já tive problemas com a vigilância, com a Anvisa, da cabeça do parafuso, o meu formato era mais quadrado, o do equivalente mais triangular, e aí eu precisei, junto com o especialista, obviamente, justificar por que essa diferença não impactava no uso clínico, na performance e na segurança. Cumpre a mesma função, né? Eu cumpro a mesma função, eu tenho a mesma indicação de uso, mas eu tenho uma diferença. E é fundamental que as empresas tenham isso em mente, que eu preciso contar a diferença. Uhum. Não tenta enganar o pessoal da Anvisa, porque eles sabem onde está a diferença do teu produto. O que você precisa dizer é, eu sou diferente nesse aspecto e eu avaliei essa diferença com um teste pré-clínico. Você lembra, Passarinho, de um balão que a gente registrou há um tempo atrás? De um balão de 12 meses? Sim. Que o mercado todo tinha um balão de 12 meses que era ajustável. A gente conseguiu fazer um registro de um balão não ajustável, indicando como equivalente
O O ajustável. ajustável, porque a gente conseguiu demonstrar que aquela diferença não causava um efeito clínico no paciente. E eu não estou dizendo que não causa mais para ninguém jogar pedra na gente aqui, tá? Uhum. Esse registro é de 2018, tá? Então, naquela época, o balão ajustável, ele não tinha dados suficientes que demonstrassem que era uma vantagem clínica ou que aumentava ou diminuía a segurança para o paciente o fato dele ser ajustável. Então, muitas vezes o cliente pergunta, o produto tem que ser igual? Sim, o produto tem que ser igual. O que ele não é igual? Vamos avaliar se essas diferenças, elas trazem uma alteração no desempenho essencial do produto. Exemplo, vou tentar ser rápida. Há um tempo atrás, a gente teve um cimento de vertebroplastia, que até comentei com você, né? Eles tinham formulações diferentes. Se você for pegar na Anvisa, todos os cimentos de vertebroplastia, eles têm formulações diferentes. Tá? A concentração de metilmetacrilato, ele varia em todos eles. O que é importante para mim? Ele mantém na mesma classificação de viscosidade, os cimentos são classificados em alta, média e baixa viscosidade. Eu tenho uma diferença de formulação do meu predicado, do meu equivalente, mas eu continuei na mesma faixa. Então, o que isso traz clinicamente? Aí, conversando com os especialistas, o tempo de cura, o tempo de processamento no processo cirúrgico. Ok, mas isso é uma questão de usabilidade. E aí já vem a 751, que me pede um relatório de usabilidade. Então, essa diferença clínica que eu supostamente teria em relação à formulação, eu resolvo demonstrando que a minha viscosidade continuou a mesma, então eu estou na mesma classe de separação dos cimentos, e a parte de usabilidade, que é o que está diferente, eu validei no processo de engenharia de usabilidade. Em tese, o problema está resolvido aí. Então, em resumo, o que vocês me disseram aqui para responder as dúvidas. Por que eu tomei um indeferimento? Basicamente, escolhi o artigo errado por não ir a fundo, simplesmente só verifiquei, no caso, é cimento, o meu também chama cimento, cimento é cimento, cimento é tudo igual, maravilha. Esse é um primeiro ponto. E o principal, segundo ponto, eu não aponto as diferenças e não justifico. É aí que mora o perigo, como se fala. É aqui que está o grande que da questão, é essa situação. Então, no caso, voltando lá no parafuso, eu deveria justificar. Olha, minha rosca é diferente, a minha cabeça é diferente, minha placa tem furação diferente. Tudo que for diferente, eu só preciso ter justificativas adequadas para aquela situação e não esconder. Exatamente. Nunca. E não é o só. Tá? Eu preciso conseguir, junto com o especialista clínico, avaliar e descrever por que aquela diferença não é crítica para o uso, para segurança e performance do produto. E com base em dado de literatura também, né, Gra? Exatamente. Além disso, o indeferimento pode vir por conta da literatura, né? Então, digamos que não, que o produto é realmente equivalente, mas as indicações ou, né, os artigos não são bem embasados, não tem uma evidência de qualidade. Então, ou tem pouco artigo, ou não é do produto equivalente. Então, cada indeferimento tem que ser avaliado caso por caso, né? Então, aproveitando, já pegando o gancho por mais uma questão que o pessoal mandou bastante aqui, né? Como selecionar artigo? Da onde? Como é que eu monto? Como é que eu vou atrás desses artigos, né? O que é um artigo bom, o que é um artigo ruim? Quando eu posso julgar que um artigo é importante para aquela avaliação ou não, né? E óbvio, a pergunta do milhão que todo mundo fez também sempre vem, né? Quantos artigos? Quantos artigos são importantes? É 2? É 3? Existe algum número mágico? A fada madrinha contou esse número mágico para vocês? Vamos para nossa mesma resposta, depende. Depende. Maria. Tudo depende, né? Acho que primeiro é importante citar o critério para uma avaliação clínica ser deferida, digamos assim. Então, o produto tem que ser equivalente, mas tem que ter estudos que a gente chama de pivotal. Tem que ter estudos pivotais sobre esse equivalente. Então, tem que ser um estudo controlado, com um número adequado de pacientes. Esse estudo tem que avaliar a segurança e eficácia do produto. E ele, além disso, tem que ter uma conclusão, né? Ele tem que ser bem conclusivo de que se aquele equivalente, aquele produto realmente é eficaz ou não. Então, artigo de opinião de professor que a gente acha de tonelada por aí, esquece. Não esquece. Artigo que fala de estudo em animais, esquece. Então, eu preciso sempre ter falando de seres humanos,
preciso indicar o que realmente tem naquele estudo. Tem que ser um estudo realmente, né? Tem que ser. Eu acho que tem situações onde outros estudos entram de forma complementar muito bem, tá? Mas não só eles. Então, por exemplo, se eu estou falando de prótese mamária, dificilmente eu vou ter um ensaio clínico randomizado, que é o que eu primeiramente imagino quando eu falo em estudo pivotal, que acompanho por 10 anos esses pacientes. Então, essa é uma situação onde um estudo retrospectivo ou um estudo observacional cabe muito bem de forma complementar, né? Então, eu tenho aqueles primeiros anos ali comprovados pelo meu estudo pivotal, mas eu tenho dados retrospectivos ou prospectivos, mas observacionais de prática clínica para mostrar, para complementar a minha informação, mostrando que a longo prazo eu tenho poucas complicações ou depende, né, de cada tecnologia o que eu preciso mostrar. Então, acho que outros artigos eles entram bem em algumas situações de forma complementar, né? Mas a gente vê uma evolução assim dos retornos da Anvisa com relação à qualidade de estudos bem diferentes do que já era tipo há 3 ou 4 anos atrás, né? Então, hoje em dia, de fato, a gente precisa ter pelo menos 1 ou 2 estudos pivotais ali para dar suporte nessa avaliação clínica. O número ele não é tão importante quanto a qualidade do estudo. Então, se eu tiver 2 estudos randomizados, com muitos pacientes, bem controlados, desfechos bem avaliados, provavelmente isso seja suficiente. Agora, se eu tiver 10 estudos pequenos, retrospectivos, que no final não somam 100 pacientes, provavelmente isso vai ser questionado. Sim, e é importante também que esses artigos, eles embasem todas as indicações de uso do produto, né? Então, por exemplo, um ácido hialurônico, que ele tem indicação para pescoço, para pulgas, enfim, ele tem que ter artigo que embase cada uma dessas indicações. É bem interessante, porque assim, também um ponto, né? Nós estamos dando bastante exemplo de materiais, né? E pouco exemplo de equipamento. Mas também se aplica para equipamento. A gente tem que voltar aqui. Há pouco tempo a gente fez um estudo para bisturi elétrico. E tínhamos que comparar esse bisturi elétrico com um produto do mercado, né? E essa comparação a gente identificou que, apesar dos 2 bisturi entregar ao final 400 watts de potência, nós tínhamos uma situação que esse pacotinho de energia que era entregue era muito diferente. Porque a potência era igual, mas a frequência, a tensão e a corrente eram completamente diferentes deles. E aí tivemos que trabalhar essa ferramenta, trabalhar esse estudo para conseguir provar que eles eram equivalentes, que ali está o grande segredo da situação. Um ponto importante, vocês procuram nos artigos também, se os artigos colocaram a parte de efeitos colaterais daquele produto? Isso é importante quando eu estou montando eu acho que a primeira fase da avaliação é essa, né? Quando eu estou montando a primeira fase, que é descobrir os artigos, isso é importante, traz importância, traz relevância, dá peso. Sim, com certeza, né? Inclusive é uma das partes mais importantes. Da mesma forma que em pesquisas clínicas a gente sempre avalia segurança e eficácia, na avaliação clínica também, né? Então, esses eventos, eles entram dentro de contexto de segurança do produto. Então, a gente sempre busca nos estudos complicações que possam ter ocorrido, eventos adversos relatados e assim por diante. É um dado essencial, muito importante de ser apresentado. Lembra que a gente precisa cumprir os requisitos da 546, de requisitos de segurança e eficácia, certo? Uhum. Se eu não me engano, é do artigo 6 ao artigo 9, mais ou menos, que está falando praticamente da parte clínica da segurança e da performance do produto. Então, a minha avaliação clínica ela tem que conseguir responder isso. Sim. Então, a partir do momento que eu não considero as coisas ruins que podem acontecer com o uso do meu produto, isso é, os eventos adversos que ele pode acarretar, eu não estou respondendo os requisitos de segurança e eficácia solicitados pela Anvisa. Automaticamente, eu estou fadada a um indeferimento. Sim. Acho que é bem comum os clientes terem um pouco de receio de reportar, né? Mas a gente está, 90% dos casos, lidando com produtos de alto risco. É esperado que se tenha algum tipo de evento em algum momento, né? A questão que a gente avalia no final é o risco-benefício, né? Esses eventos, esse risco de acontecer esses eventos, ele é maior do que o benefício do produto ou não, né? Então, acho que esse é o jogo que a gente... É o balanço que a gente tem que ter entre as informações. Eu acho legal que a gente faz essa conclusão, né? Então, não,
tiveram tantos eventos adversos, porém tantos foram relacionados realmente ao produto, tantos foram graves. Acho que é uma informação que é essencial de apresentar. Então, olha que interessante. Posso concluir aqui que vocês estão me dizendo, olha, a seleção do artigo é importante, o evento adverso é importante, mas está tudo entrelaçado dentro do projeto, porque você citou análise de risco, a Grazi citou usabilidade, né? Então, eu estou tendo que amarrar todas as pontas do projeto, porque isso é parte integrante do projeto. Sim. A gente esquece muitas vezes que a regulamentação é parte do projeto, é uma etapa do projeto, né? Está lá dentro daquela parte de validação dele, né? Então, não dá para fazer sem estar amarrando todas as pontas, é isso? Com certeza não. Com certeza não, né? Principalmente com os nossos clientes que são mais recorrentes, grande parte dos nossos clientes já trabalham com a gente há um bom tempo, a gente trabalha desde lá do projeto, né? E garantindo que a gente vai conseguir linkar todos esses pontos para atingir o objetivo de registrar por meio de equivalência esse produto lá no final, como avaliação clínica. Então, para não ter a questão de sorte, né? Pode ser que, se tu não pensar nisso, pode ser que tu consiga? Pode. Mas tem uma grande chance né? de não conseguir também. Aí a gente entra na parte de custo, né? Toda vez que eu não faço a análise adequada das fases, das etapas, do que tem que se montar, eu lido com a sorte. E lidar com a sorte, eu vou lidar com o custo. Meu custo está aberto, né? E isso é um problema muito sério. Acho que é importante a gente entender também que se eu não conseguir registrar por meio de equivalência, a minha saída vai ser conduzir uma pesquisa. Né? E são cenários totalmente diferentes. Né? Enquanto a gente vai executar lá uma avaliação clínica em 2 semanas, até uns 2 meses no máximo, eu acredito, uma pesquisa clínica pode durar 2, 3, 4, 5 anos para ser executada, né? Se a gente estiver falando de um estudo de pré-mercado. Só a parte regulatória para tu aprovar esse estudo geralmente vai dar lá entre 8 e 12 meses. Então, olha o tempo de atraso e os custos adicionais que tu vai ter se tu não tiver pensado direito nisso antes. Você queima a largada, como a gente fala, né? Sim. E assim... Eu costumo falar que o primeiro passo para você desenvolver o produto é você conhecer o que você vai desenvolver. Você não pode desenvolver... como que eu faço os requisitos de entrada? Como assim? Você pretende desenvolver um produto, você vai desenvolver uma caneca e você não sabe como ela funciona, quais são os riscos que ela pode causar para o usuário, como que ela vai ser aplicada clinicamente. Os componentes dela. E você quer desenvolver o produto? Isso daí vem muito interessante, esse comentário, porque isso daí é uma das coisas que hoje a gente tenta colocar na cabeça do pessoal, gestão e regulamentação, que as empresas precisam fazer a gestão da regulamentação. As empresas sofrem de uma síndrome, um apelido passarinesco, um apelido meu, eu falo que ela sofre da síndrome de 2010 a 2013. Foi um ano que a Anvisa demorou o maior tempo para analisar registros. Em 2008 você já começa com essa situação, né? Não precisam se entregar, tá? Fica sossegado, faz conta que vocês não lembram disso, entendeu? Você não lembra mesmo, tenho certeza, mais que absoluta, né? Mas aonde você tem um problema muito sério, registros que chegavam a gastar 3 anos para sair, 3 anos para sair. E aí, como você comentou da caneca, vai lá, faz o registro, bota no mercado, depois eu vejo o que eu faço, depois eu corro atrás. E aí que estava tendo maior quantidade de problemas dentro dessa situação. Mas aproveitando um gancho já para uma outra pergunta que vocês comentaram, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta minha, pessoal minha, tá? De vez em quando eu já escutei isso de um cliente, né? Qual a parte mais difícil de montar uma avaliação clínica? Qual que é a pior parte, né? E eu sempre falo para o cliente, olha, a diferença entre fácil e difícil é saber ou não saber, tá? A prova não foi fácil, não foi difícil. A prova você sabia ou não sabia. Agora ela pode ser mais trabalhosa ou menos trabalhosa. A parte mais trabalhosa é selecionar os artigos? Ou é escrever depois? Eu acho que também depende. Mas, digamos assim, que no geral o mais difícil é selecionar os artigos. Porque o que acontece às vezes é do cliente, né? Ele não ter margem para mudar alguma coisa no produto dele. Então é difícil a gente, às vezes, já tem um equivalente definido e ter que achar artigos desse equivalente.
ou ele já tem as indicações ali pré-definidas e não tem artigo daquela indicação específica e ele não tem essa margem para mudar. Então, toda essa articulação de artigos eu acho que é a parte mais difícil. Legal. Caiu uma questão envolvendo essa parte, mas eu vou pegar o gancho anterior, depois eu volto nessa aqui, tá? Um ponto importante que nos perguntaram, e realmente esse ponto ele é espinhoso, tá? A gente sabe que a Anvisa exige que no ato do registro seja apresentado a avaliação clínica. Fato, e isso cabe para os produtos de classe 3 e classe 4. Mas a Anvisa, em alguns casos, está solicitando, alguns casos, não, em bastante casos, né? Está bastante ocorrendo, avaliações clínicas para produto de classe 1 e classe 2. E aí um amigo nosso nos perguntou aqui a situação seguinte: como é que eu faço a avaliação clínica de um produto comum de mercado, que já está no mercado há muitos e muitos anos, tá? Que já é comum para todos, que nunca ninguém parou para fazer um trabalho sobre ele, nunca ninguém parou para olhar e analisar essa situação, né? E ainda aqui, a gente está tendo o maior cuidado com as perguntas para não trazer nenhum santo, só contar os milagres aqui, porque a gente tem que preservar o nome das empresas, né? Eu mudei até a pergunta dele e coloquei como exemplo um estetoscópio comum que todo médico carrega no pescoço. Se a Anvisa abrisse uma exigência, coisa que eu acho muito difícil, porque a Anvisa tem esse filtro muito bem delineado, ela tem esse filtro muito bem delineado, tá? Ela não vai pedir uma avaliação clínica de algo que é tão comum no mercado, a não ser que esse produto acaba sendo uma inovação dentro daquela tecnologia. A gente tem que entender esse ponto, né? E aí ela quer ver se funciona. Então, eu imagino dentro desse ponto. Mas se eu entrasse numa situação dessa, eu tivesse que fazer uma avaliação clínica de um produto simples de mercado e eu não achasse artigos, o que eu tinha que fazer, gente? Olha que pergunta cabeluda, né? O estetoscópio, você forçou a barra, né, amiga? O estetoscópio eu forcei. Eu sei que a Anvisa nunca iria pedir uma avaliação clínica. A intenção clínica. foi colocar a gente numa saia justa. Parabéns. Mas assim, que ele o objetivo atingido. É que ele colocou um produto que eu achei interessante. É assim, até posso dizer qual é o produto, não vai ter nenhum problema. O produto é uma máquina de tatuagem sendo utilizado para uma outra aplicação, para uma aplicação distinta, diferente. Aí você compara isso com o estetoscópio. Eu peguei um produto mais simples, só isso, tá? Seguinte, o que a gente tem visto, vamos lá, de classe 2 isso acontece, e a gente teve um caso há pouco tempo atrás, inclusive. A Anvisa pede esse tipo de avaliação quando ela não tem evidência da tecnologia sendo utilizada para aquela aplicação. Então se a tecnologia já é alicerçada, não faz sentido. Por exemplo, nós mulheres, né, Clarissa, não as crianças, as mulheres, a gente com certeza já fez alguma aplicação de radiofrequência na vida, certo, Passarine? Que é uma aplicação de radiofrequência, normalmente que a gente faz na face ou nas pernas, enfim, para melhorar a elasticidade. Isto é, em tese, a radiofrequência ela estimula a formação de colágeno e a pele fica mais fina. A Anvisa não aceita isso. Porque não tem provas. Porque ela diz que não existe evidências científicas suficientes para essa indicação clínica do equipamento de radiofrequência. Então, a gente já sabe quando cai com um equipamento desse que essa indicação, infelizmente, vai ter que sair, porque a gente já apresentou diversos estudos para a Anvisa e eles ainda consideram que não é suficiente. Então, nessas situações, eu preciso pensar no estado da arte. Tá. E se eu fizesse uma pesquisa clínica, aí resolveria meu problema e chegasse à conclusão com a quantidade de pacientes adequado, com um trabalho bem feito, com centros de pesquisas corretos. Com a Anvisa aprovando a solicitação de pesquisa clínica. Todos os problemas. A pesquisa clínica é a solução de qualquer mal. Então. Sempre o melhor cenário, né? Tá. Se tu delinear um estudo, se delinear bem um estudo com o teu próprio produto, sempre vai ser o melhor cenário. Porque contra fato não tem argumento. Exato. Se eu provei que aquilo funciona, se eu colhi dados suficiente, um N muito bem calculado, com um grupo de pacientes muito bem selecionados, contra fato não tem argumento. Qual que é o contra? Custo e tempo. Né? Sim. Então, são esses os dois fatores. Se eu tenho já um equivalente no mercado, se eu consigo registrar de outra forma, vale muito mais a pena tu registrar de outra forma primeiro e depois conduz, então, um estudo de pós-mercado, que é muito mais simples do que um estudo de pré-mercado, se tu gostaria de ter dados do teu produto, né?
Então, acho que a questão a se pensar com relação à pesquisa clínica é essa, é tempo e custo. Tá. Né? Porque, de fato, ela resolveria todos os problemas. Né? Tu ter dados de qualidade do teu próprio produto resolveria sempre todos os problemas. Né? É por isso que a indústria farmacêutica parte para pesquisa clínica de forma avassaladora, né? Porque contra fato acaba não tendo argumento. Então vocês me deram uma resposta aqui em tradução de palavras simples. Se eu não tenho publicações ou não tenho artigo, não tem avaliação. Não tendo avaliação, as únicas duas formas de eu provar para a Anvisa é ou pesquisa, mesmo que ela seja prospectiva ou retrospectiva, ou avaliação. Não tendo avaliação, no meu estetoscópio, eu vou partir para, então... Se você não tem dados de estado da arte, do uso do teu estetoscópio para a indicação que você quer dar a ele, você vai ter que fazer a sua própria pesquisa. Não temos como correr. Então, essa é a resposta para a situação. Não existe situação. Mesmo quando o cliente chega e argumenta e fala, mas isso aqui eu já faço há 200 anos, há tantos anos, entendeu? E aí a gente vai estudar, sempre acaba se deparando. Ele tem um equipamento que ele quer dar, ou ele tem um material que ele quer dar uma nova aplicação. A tecnologia já existe, mas não para aquela aplicação. Não para aquela aplicação. E a avaliação clínica, ela está nessa situação. O foco principal, eu sempre brinco, falo que é segurança, sim, mas o foco principal é saber se aquilo vai dar certo, se ele vai responder ao paciente aquilo que eu prometo que ele vai fazer. Se o benefício é maior do que o risco, né? Também, né? Nunca podemos esquecer desse detalhe, né? O melhor exemplo é o raio-x para esse caso, né?